A Bíblia menciona o Espírito Santo mais de 300 vezes, tanto no Velho como no Novo Testamento. Em grande parte, está em forma de símbolos: luz, amigo, água, consolador, mestre, guia, óleo, fogo, pomba, selo, testemunha, força, poder. Olha que coisa fantástica. Frutos, seiva, memorizador. Tão rica e variada é a sua obra que o Espírito Santo é simbolizado nas Escrituras de várias maneiras, através de vários símbolos. Nós vamos estudar esses símbolos hoje. Pastor José Carlos Ramos, por que tanto símbolo para o Espírito Santo? São aí cerca de uns 20 símbolos. Bem, é interessante quando nós estudamos o assunto do Espírito Santo nas Escrituras, a gente observa que a Bíblia não tem assim muita informação sobre a pessoa do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo. A gente aprende sobre o Espírito Santo por aquilo que o Espírito Santo opera, pelo ministério dele. E como o ministério do Espírito Santo é o ministério de Deus no mundo, no nosso coração, entre os seres humanos, e é um ministério complexo, múltiplo, então, na realidade, a necessidade de símbolos para nós podermos acompanhar melhor, assim, o que o Espírito Santo faz e a maneira como ele faz, como ele opera e o resultado, não é? Daí então o Espírito Santo ser comparado aí com determinadas coisas para a gente entender melhor. O quadro do símbolo é para abrir a nossa mente e nos comunicar de uma maneira mais efetiva aquilo que realmente o Espírito Santo é e como ele opera. Pastor Domingos, parece que um dos símbolos mais conhecidos é o da pomba, porque nós cristãos, inevitavelmente, nos lembramos do batismo de Jesus, não é? Claro. Fale um pouquinho desse símbolo. Claro, Pastor Carlos e Jonathan, na realidade, como Deus é bom, Deus dá, nós chamamos a simbologia bíblica, né? Por isso que, caro amigo, é necessário estudarmos a palavra de Deus. Porque se você não entender os símbolos para aquele tempo em que a Bíblia foi escrita, com a inspiração do próprio Espírito Santo, nós temos dificuldade de entender. E louvamos a Deus porque Ele usa. Por exemplo, a pomba, eu acho tão bonito, porque todas as ligações que nós temos de ilustração ou de realidade com a pomba, elas são positivas e são pacíficas. Em nenhuma manifestação na igreja ou mesmo no meio político, toda manifestação com a pomba ela é de paz. Então eu louvo a Deus por isso, e aí é como assim um prêmio para nós naquele dia em que Jesus saiu das águas, então o Espírito de Deus se manifestou como símbolo de uma pomba. E eu acho interessante o senhor falando isso, porque a pomba também, existe o pombo-correio, que é comunicador, né? Sim. E o Espírito Santo também comunica. Também tem essa finalidade. Que coisa fantástica. E Agora, veja quando nós pensamos na figura da pomba, aquele animalzinho tão simplesinho, Dócil, mas né, elegante ao mesmo Exatamente. tempo, né? E lá em casa mesmo, sempre tem ali os pombos que ficam rodeando a casa, então ali tem muito. A gente observa que realmente é uma simbologia muito própria. O consenso geral em toda a humanidade é que a pomba é o símbolo da paz. E veja, quando Jesus partiu desse mundo, ele nos deixou a sua paz. Por quê? Porque o Espírito Santo viria para estar conosco, trazendo a paz. Eu até fico pensando num contraste com as profecias bíblicas. O livro do Apocalipse menciona que vai chegar um momento em que o Espírito de Deus vai ser retirado da terra. Sim. E aí a paz vai deixar de existir, não é verdade? Exatamente. Verdade. Olha, vamos para um próximo ponto aqui, um outro símbolo. Pastor José Carlos Ramos, a água, né? Aqui Jesus se compara a si mesmo como a fonte de água também, e o Espírito Santo é comparado também à água. O que a gente pode falar desse símbolo? Veja bem, a ideia da água como símbolo do Espírito Santo é muito própria, porque, vamos dizer, para início deste assunto, nós temos que lembrar que Deus criou este mundo tirando da água. Isso é o que a Bíblia diz.
Então, a água é um elemento assim que lembra a criação, não é? Que lembra a origem das coisas. E o Espírito Santo, ele é Deus, ele participa da criação. E veja, Jesus falou a Nicodemos que ele precisaria nascer da água, não é? Sim, sim. E também do Espírito. E alguns até acham que água e Espírito aí se equivalem. Realmente, o Espírito Santo é o elemento criador como recriador. Então, quando nós pensamos em água, nós pensamos num elemento da natureza indispensável para a nossa vida. A gente sabe que, por exemplo, uma pessoa pode viver vários dias sem se alimentar. Sim. Mas se ele não bebe água, logo ele terá problemas e poderá perder a vida. A água é essencial para a vida. Eu acho que a Bíblia quer dizer aí que o Espírito Santo é essencial para nós também. A água nos lembra também o processo do refrigério, da purificação. Tudo aquilo que se liga à água e que é um pensamento positivo para a vida, então se aplica ao Espírito Santo. E eu fiquei pensando aqui no seguinte, né? Nosso corpo é formado por 70% de água. De água. Será que a gente não precisava também de 70% do Espírito Santo dentro da gente, não, pastor? Amém, amém. Ou 100%, não é verdade? O Espírito de Deus, ele pode operar em nós mediante a nossa fé e uma condição de recebê-lo em nossa vida, uma transformação. A água também, pastor José Carlos, tem esse poder, caro amigo, de nos transformar. Já viu alguém sem banho? Depois de um dia horrível, escaldante, calor, sabe, mal alinhado, aí ele passa, sabe, a mudança que opera. Então, esse também, ele é indispensável na vida do cristão, a atuação do Espírito Santo, e ele causa em nós uma mudança profunda. E tem mais uma coisa, nós podíamos aqui lembrar, sem água não há vida. Não há vida. Inclusive eu lembro aqui que o seguinte, que a palavra esqueleto, não é? O esqueleto é o verbo esquelo, no grego, que quer dizer seco, sem água. Sem água. É realmente uma coisa seca, que não tem água, não tem vida. Não tem vida. E realmente o Espírito Santo precisa estar presente para que tenhamos vida. E vida em abundância, né? E quando essa água vem, ela transforma, não é? Por exemplo, há um texto aqui em Isaías, capítulo 32, observe, capítulo 32, 15 a 17, diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar. Deserto se transforma num pomar, e o pomar será tido por um bosque. O juízo habitará no deserto, a justiça morará no pomar, o efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Impressionante essa passagem, então, liga todas essas bênçãos maravilhosas de Deus, todo esse poder de transformação ao Espírito Santo, que vem lá do alto sobre nós, pecadores, para que tenhamos vida. E eu fiquei pensando, o senhor falou isso aí, existe menção na Bíblia Sagrada, especialmente no livro de Joel, sobre o derramamento de chuva. Um chuveiro do Espírito Santo. E parece que nos últimos dias esse derramamento seria maior ainda, não é verdade? Para fazer justamente isso no povo de Deus. E eu pergunto, o derramamento seria maior, o chuveiro seria mais abundante, por quê? Porque maior seria a necessidade humana. E aí Deus está para acudir. Chuvas e suprir, de bênçãos. Tudo que precisa. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos, como diz o hino, não? Bom, temos mais um símbolo aqui, o símbolo do óleo. Esse óleo é aquele óleo que era usado antigamente nas lâmpadas, né? Eu me lembro também que a lâmpada é um símbolo da palavra de Deus. E para funcionar uma lâmpada tem que ter o óleo, é isso mesmo? E o óleo é o símbolo do Espírito Santo, pastor? É isso mesmo, e o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Pastores, imaginam uma noite bem escura, onde você não tem luz, não é? Eu tive o privilégio de nascer no sítio, e lá era lamparina, e era necessário o óleo
não é? Nós tínhamos que ter em estoque, em depósito. Você usava em porções menores na lamparina, mas lá estava o depósito. A Bíblia, inclusive, menciona algumas pessoas aqui. E poderíamos dizer, pastor Carlos e Jonathan, que aquelas virgens que tinham reserva, Sim. elas tinham o Espírito Santo. É verdade. E então, caro amigo, é importante você perceber que elas tinham o Espírito Santo e aquelas outras que não estavam preparadas não tinham o poder do Espírito Santo na vida. Esse óleo, ele é tão importante na nossa vida. Outro dia, dizendo a um colega, amigo, eu disse, use o óleo do Espírito Santo no seu relacionamento, não? O que quer dizer isso? Facilitar as coisas, porque nós temos o Espírito de Deus em nossa vida. Ele vai ajudar na engrenagem que está muito seca nos relacionamentos, dentro e fora da igreja, não, pastor Carlos? É verdade. É verdade. Olha, existe um perigo muito grande, nós estávamos até conversando sobre esse assunto, das pessoas confundirem um pouquinho o que é símbolo e o que é realidade. Então eles ficam achando que, quem sabe, o Espírito Santo realmente é uma pomba, realmente é água, realmente é vento. Como é que a gente pode explicar isso para essas pessoas que têm essa confusão na mente? É verdade, pastor. Infelizmente, algumas pessoas assim não tomam o devido cuidado ao estudar um assunto tão importante como esse, o Espírito Santo, e às vezes chegam a conclusões um tanto apressadas e equivocadas. Por exemplo, quando confundimos o símbolo que a Bíblia usa para falar do Espírito Santo, e aliás, deixa eu abrir aqui um parênteses, em geral os símbolos relacionados com o Espírito Santo não têm a ver com a pessoa do Espírito Santo, tem a ver com a maneira como o Espírito Santo atua, porque a maior revelação que a Bíblia nos dá sobre o Espírito Santo é sobre como ele atua, sobre a obra do Espírito Santo. Mas veja bem, se eu tomo um símbolo como o equivalente à realidade essencial do ser que está sendo referido, eu realmente chegarei a uma conclusão equivocada. Por exemplo, algumas pessoas dizem, mas como é que um fôlego pode ser uma pessoa? Como é que o vento pode ser uma pessoa? Como é que o óleo pode ser uma pessoa? Como é que a água pode ser uma pessoa? Então, na realidade, são símbolos da maneira do Espírito Santo operar. Nós não podemos tomar o símbolo como equivalente à realidade essencial. Aliás, eu gostaria até de fazer aqui uma pequena observação positiva na ordem da lição, das lições aqui. A anterior foi exatamente sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Agora, então, estamos estudando os símbolos do Espírito Santo para mostrar que devemos ter o cuidado para não confundir as coisas. O Espírito Santo é um ser pessoal? Ele é um ser pessoal. Agora, os símbolos não apresentam a personalidade. Não há personalidade na água, não há personalidade no óleo, por exemplo. Não é? Mas veja, nós não poderíamos dizer que Jesus não é um ser pessoal porque ele disse, eu sou a porta. Uma porta não tem nada de personalidade. Todavia, Jesus disse, eu sou a porta. Claro que aí é um símbolo. Exatamente. E nós não podemos dizer que então Jesus não é um ser pessoal, porque ele disse que era a porta. Exato. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. E são vários símbolos, eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho? Como? Um caminho é pessoa? Não. Pastor, é interessante observarmos isso, que esses símbolos são facilitadores para compreendermos a atuação de Deus na vida do ser humano para a sua salvação. Perfeito. Essa é a finalidade. Não tem nada, como bem disse o pastor Ramos, de que isso seja o Espírito. Não, é uma maneira que Deus tem para se manifestar em nós. E hoje, como está claro na sua promessa, a atuação de Deus hoje na vida do ser humano é através do quê? Do Espírito Santo. E por isso tem toda essa simbologia. Tanto é que um dos símbolos que aparece aqui, pastor Domingos, diz que Jesus nos selou e ele deu como penhor, como garantia, o Espírito Santo no nosso coração. Quer dizer, veja que maravilha que nós temos, que riqueza nós temos como filhos de Deus.
todas essas boas atitudes que vêm em nós, seres humanos, seja em relação que praticamos aos outros, elas não são de nós mesmos, porque a nossa natureza ela é carnal, pecaminosa. São manifestações e atuações do Espírito Santo na vida do ser humano. Nossa vida. Então, o Espírito Santo, pelo que eu entendi aqui, é um sinal de Deus De que ele- garantia, de garantia. da nossa salvação em Cristo Jesus. Aquele preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, e nós temos então a garantia através do Espírito Santo que ele atua em nós para a nossa salvação. Exatamente. E é interessante que esse sinal, na maioria das vezes, é visível, porque você vê uma pessoa antes e uma pessoa depois, não é verdade? A mudança Totalmente transformada. Então é o sinal que realmente o Espírito Santo tem poder. Amém. Agora veja, é tanto selo como penhor ou sinal. Não é? O que um selo nos lembra? a sua marca, né? Um selo nos lembra de autenticidade, Sim, também. não é? O lacre de segurança. Por exemplo, tem alguns produtos no supermercado, infelizmente são só alguns, pelo menos que eu tenho visto, não ser todos os produtos, tem ali o selo de garantia. Até está escrito assim, não compre se o selo estiver rompido, porque você estará comprando um produto adulterado, não é? Na realidade, o selo garante a integridade, garante que realmente a coisa é perfeita. E é o que o Espírito Santo faz conosco, ele nos sela para a salvação. Ele nos aperfeiçoa, ele nos torna íntegro na vida espiritual e preparados para recebermos a herança que Deus nos promete pelo Evangelho e que ele, dando a nós o poder do Espírito Santo, nos garante que realmente essa herança será dada. Por isso que o Espírito Santo é chamado também de penhor, a entrada, não? O sinal. Alguém vai comprar uma coisa, dá uma entrada. Aquela entrada significa o restante do preço será devidamente pago no momento certo, etc. O Espírito Santo é concedido a nós como uma segurança de Deus de que todas as suas bênçãos serão facultadas. É o selo de garantia da nossa salvação. Da nossa salvação. Maravilhoso. Mais um símbolo aqui que eu achei interessante, viu? Porque diz aqui que João Batista batizava com água. Mas viria alguém, e esse é Jesus, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é um outro símbolo, né? É uma verdadeira luz que ilumina a pessoa. Como é que é esse símbolo do fogo? O batismo do Espírito Santo com fogo? Veja, já para aquele tempo foi uma novidade quando o João disse isso Sim, aos sim. seus discípulos, aos seus seguidores, liderados daquele tempo, diríamos assim. Porque a água era comum a todos eles e João se batizava no Rio Jordão. Mas com fogo, como é isso? Então, nós vemos aqui que o fogo tem vários aspectos e há uma simbologia muito grande em torno do fogo, não é? Então, ele é purificador. Eu quero ficar com essa expressão do fogo, ele é purificador. Então, e ele também é muito poderoso, não tem nada que tenha um poder semelhante ao fogo. Para derreter as coisas aí, a gente vê nas ferragens, você tem que ter um grau muito alto, não é? E tudo. Então, veja, nesse aspecto, o Espírito de Deus nos purifica de todo pecado. Quer dizer, Amém. Só o poder de Deus pode nos purificar de todo o pecado e nos colocar em condição de sermos salvos em Cristo Jesus. Eu fiquei pensando, inclusive, naquele episódio na vida de Moisés, em que havia uma sarça e ela queimava, mas não se consumia. E eu fiquei pensando, isso não é algo que acontece com a gente. Quando você recebe o Espírito Santo, ele vai queimando o que não presta e vai deixando só o que presta, é isso É mesmo? isso mesmo, é isso mesmo. O fogo com o metal barato, né, ele acaba com o metal que não presta, mas o metal precioso, o ouro, por exemplo, quanto mais purificado no fogo, mais valioso, mais puro ele é. Mais quilates ele tem. Exatamente. E é o que Deus quer fazer conosco. Amém. Que todos nós tenhamos esse quilates, né, da aprovação divina. Exatamente. Ainda aparece mais um exemplo aqui de símbolo, que é o vento. Fale um pouquinho sobre esse símbolo do Espírito Santo, que é o vento. O senhor já mencionou uma coisinha, mas
Vamos abrir um pouquinho mais aqui. Bom, na realidade, a palavra espírito, tanto no hebraico, que é a língua do Velho Testamento, a maior parte do Velho Testamento, como no grego koiné, que é a língua do Novo Testamento, né, a palavra espírito significa exatamente vento, né, ar, fôlego, né? Podemos falar espírito de vida, fôlego de vida. E Jesus, logicamente, ao falar da necessidade de Nicodemos nascer do Espírito, né? E Nicodemos aí esquece, mas o que é esse negócio de nascer outra vez? Vou novamente voltar ao útero de minha mãe para nascer uma segunda vez? Não, quer dizer, simplesmente não entendeu o que Jesus estava dizendo, né? Aí Jesus teve que explicar para ele que era o nascimento do Espírito, operado pelo poder do Espírito Santo. E realmente o pecador, quando se entrega a Deus e permite que o Espírito Santo opere na sua vida, ele nasce de novo. Ele se converte, se torna uma nova criatura. Então, naquele diálogo, Jesus aproveitou, quase que num tipo de trocadilho, a palavra espírito e vento, ele ilustrou com a obra do vento. Você não sabe de onde o vento vem, não sabe para onde ele vai, mas você pode ver os efeitos do vento. Assim é aquele que nasce do Espírito. Então, veja, mais um símbolo está sendo usado para mostrar como é que o Espírito Santo opera. A simbologia para ilustrar a operação do Espírito Santo. Ou seja, ele mantém a vida do cristão ligada a Jesus, a vida... Exatamente. E isso aqui nos lembra uma outra passagem do Evangelho de João, porque o episódio lá com Nicodemos é do Evangelho de João, mas no final do Evangelho, Jesus encontra ali o grupo dos discípulos que estavam ali desanimados, tristes com a morte de Jesus e precisavam ser revigorados. Então Jesus soprou sobre eles e disse: recebei Espírito Santo, uma nova vida. Eles precisavam ali renascer, da mesma maneira que o corpo sem vida de Adão lá no princípio recebeu o Espírito de vida. Agora o Espírito de vida vem sobre os discípulos para que eles ganhassem uma nova energia, um novo poder para sair e abalar o mundo com a pregação do Evangelho. Então nós temos que entender toda esta simbologia é para nos ajudar, como disse o pastor Domingos muito bem, é para nos ajudar a entendermos, né? São recursos que Deus usa para facilitar a nossa compreensão. Agora, infelizmente, pastor Domingos, às vezes certas pessoas usam a facilidade que Deus dá e acabam indo por um caminho errado. Pastor, eu gostaria até de dizer, e gostaria de dizer a você que nos ouve, que não há um momento, uma hora marcada ou um lugar para a manifestação do Espírito Santo. Uma casa da bênção ou qualquer outra coisa não existe. A presença e a atuação do Espírito Santo em nossa vida é uma coisa que não depende de nós mesmos, seres humanos. É da vontade de Deus. Vamos pedir, vamos ser dependentes. Mas olha, mas vai tal hora em tal lugar que lá nós vamos descer o Espírito de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Agora, claro, Deus está pronto a conceder o seu Espírito àquela alma que abre o seu coração e que realmente deseja receber a graça de Deus na sua vida, não tem a menor dúvida. Mas não tem nada disso de dizer, agora vamos aqui buscar o Espírito Santo e nós vamos receber. Não, o Espírito Santo virá, mas a soberana vontade de Deus é que determinará o quando e o como. Muito bem, estamos chegando ao final do programa, mas pastor Domingos, suas últimas palavras sobre esse assunto que estudamos no dia de hoje. Jonathan, pastor Ramos, gostaria de dizer o seguinte, que a atuação de Jesus Cristo no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós, esse efeito da intercessão de Jesus em nós, ela aparece em nós através da manifestação do Espírito Santo. Por isso temos que orar e pedir e ser submissos, dependentes de Deus, para que essa intercessão que Jesus faz por nós hoje no santuário celestial, ela seja real em nossa vida. E esses efeitos virão através do poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Pastor José Carlos Ramos, suas últimas palavras. Bem, eu gostaria de mais uma vez relembrar a questão do luz e fogo aqui, e o Espírito Santo, o batismo com fogo. Eu batizo com água, disse João Batista, mas aquele que vem vai batizar com fogo.
Na realidade, nós temos aqui o Espírito Santo como o fogo da graça. O fogo da graça. Mas ele vai ser o fogo da glória no futuro também. Que maravilha. Se nós observarmos com atenção, existe o batismo das águas e o batismo com o fogo do Espírito. O mundo todo recebeu o batismo das águas. Não houve um batismo mundial das águas? Sim, no dilúvio, né? No dilúvio? Exato. Sim ou não? Sim. Sim. O mundo todo receberá o batismo do fogo no fim do milênio. Se nós não recebermos o fogo da graça agora, seremos obrigados a receber o fogo da glória. E o fogo da graça vem para conceder vida eterna. Amém. Mas o fogo da glória será para aqueles Destruição. perdidos que não têm condição de viver a eternidade com Deus. Então, meu caro amigo que me ouve, que me vê, abra seu coração agora para o Espírito Santo, como fogo, como água, todos esses símbolos aqui, porque ele quer operar na sua vida, quer transformar a sua vida e, acima de tudo, dar a você a certeza da vida eterna em Cristo.